oração. Domingo a gente vai começar sobre palavra. Aí na quarta-feira que vem, nós vamos estar falando sobre jejum. E depois a gente termina com adoração. Amém? São as 5 armas espirituais. Amém? Para você viver o ano da dupla honra, a gente precisa, trabalhar essas armas espirituais na sua vida. Tiago capítulo 5, versículo 13 a 18. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse versículo, sobre esses versículos. Vamos lá? Amém? Versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo e em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva. E a terra fez germinar os seus frutos. Muitas vezes, a gente já tentou de tudo. E a gente já tentou de tudo. E a coisa não muda. A situação não muda, né? É horrível, irmãos. Eu já vivi um período de provação na minha vida que durou 10 anos. Ela começou quando meu filho tinha 15 dias de nascido. E só terminou quando ele tinha 10 anos de idade. Foi quando Deus mesmo falou no meu coração. Esse período acabou agora. Deus me deu o direcionamento. Eu fiz o que o Senhor me mandou fazer. E ali, quando meu filho completou 10 anos, aquela sentença que tinha sobre a vida dele, daquela enfermidade, acabou ali. Por que durou 10 anos, irmãos? Eu não quero saber. Foram 10 anos difíceis? Foram. Foram 10 anos de muitas lágrimas? Foram 10 anos de muitas vezes você pega o seu coração se questionando. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu estou vivendo isso? Foram. Mas hoje, irmãos, eu agradeço a Deus. Porque é no momento da nossa luta que Deus forja o nosso caráter como cristão. Que Deus amadurece a gente, que Deus muda a gente. A única coisa que a gente tem que entender na nossa vida é que tudo pode mudar através das nossas orações. Tudo, irmãos. Quanto tempo vai durar? Vai ser difícil, mas eu vou falar. É como a Bíblia fala mesmo. É a dor do parto. Dói, mas quando o bichinho sai, parece que você esquece daquela dor. Só quem é mãe sabe disso, né? Depois que ele vem pro teu colinho, você esquece os 9 meses carregando aquele barrigão, pé inchado, enjoo, muitas vezes complicação, pressão alta, né? E na hora de ter, parece que vão pegar a nossa bacia e vão abrir ela todinha. Você sente uma dor que acho que homem no mundo nenhum aguentaria sentir essa dor, né? É uma dor assim, sabe? Que misericórdia. Porque eu trabalhei em emergência, eu já vi homem com crise renal carregado na emergência. Parece que vai ter um filho, né? Mas eles não sabem o que é ter um filho, não, né? Homem com crise renal, né? Vocês não sabem o que é ter um filho. Vocês não sabem o que é dilatação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí vai indo, né? E quanto mais dilata, mais a dor aumenta, né? Mas depois que nasce, primeiro, a dor
a alegria vem. E a alegria vem. Sabe quais são os efeitos da oração que Tiago fala aqui? No versículo 13 ele fala assim: está alguém entre vós sofrendo? Então ora. A ordem para quem está sofrendo é orar. Por quê? Porque quando a gente ora, a gente se acalma. O teu coração se acalma. Sabe? Porque quando você está tribulado por causa de uma situação, não adianta, irmãos, você não orar. Se você não orar, vai ser pior. Está atribulado, ora. Se você ora só uma vez, passa a orar duas. Se você ora duas, ora 4. Se você ora 4, ora 8. Intensifica. Porque a oração vai acalmar o teu coração. Jesus, ele acalmou a tempestade. Jesus falou o quê? Apenas uma palavra ele falou. Né? Ele mandou a tempestade parar. Ele acalmou a tempestade. Quando a gente ora, a gente chama esse poder sobrenatural. Quando a gente clama por Jesus Cristo na hora da tempestade, ele aparece. E quando ele aparece, porque quando nós oramos, como que a gente aprendeu na semana passada, na semana retrasada, nós pedimos em nome de tudo que nós pedimos ao Pai em nome do Filho, isso ele fará em nome de Jesus. Então, é a mesma coisa que aconteceu com os discípulos naquele dia. Sabe o que está acontecendo enquanto você está orando? Deus está fazendo a tempestade se acalmar na tua vida, no teu coração. Aí você está passando por aquele problema, por aquela luta, mas você está tão calmo que o homem natural não entende essa calmaria toda que você está. Claro que ele não entende. Na verdade, Jesus está ali para dizer para a tempestade, para a luta e para dizer para você: se acalma. Continua orando. Ora em frente. Continua orando. E o segundo efeito, quando nós oramos, recebemos a alegria que nos fortalece, que está lá escrito em Neemias capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós oramos, mesmo estando triste, mesmo estando com seu coração apertado, mas o mundo não vai ver isso no seu semblante. O mundo vai ver a alegria do Senhor, que é a tua força. Um dia eu estava triste, eu estava angustiada por causa de um problema que eu estava passando, e o Espírito Santo me levou nessa palavra aqui de Neemias capítulo 8, versículo 10, e o Espírito Santo de Deus falou assim comigo: todos os dias você vai declarar que a minha alegria é a tua força. Irmãos, e a gente faz aquilo condicionado a uma situação que você está vivendo, e você começa a postar isso, você começa a falar isso, e você começa a postar isso. O número de pessoas que vinham falar comigo como era bom abrir o Facebook e ler aquela palavra que eu postava todo dia. E o número de pessoas que começaram a falar isso. É o poder que tem. O quê? Eu estou orando, o meu coração se acalma, eu estou orando, eu estou na luta, mas o meu semblante é de uma pessoa em que a alegria do Senhor é a sua força. O seu semblante tem que ser de uma pessoa alegre, porque a alegria do Senhor é a sua força. Não deixe o inimigo tirar esse prazer da tua vida. As pessoas têm que olhar para você e te ver calma, com semblante alegre. Pastora, isso é possível? É possível sim, no Senhor, e orando é possível, porque quando você ora, você tem a certeza que através da oração tudo vai mudar em nome de Jesus. A oração, ela tem um efeito de cura. É o que está no versículo 14. O versículo 14: está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e estes façam oração sobre ele,
ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração tem o poder para curar. Quando nós oramos, nós recebemos a cura. Devemos orar pelos enfermos e ver o poder de Deus operando. Eu fiquei muito feliz aqui quando vocês estavam orando aqui pelos enfermos. Eu abri o olho, eu vi a intensidade da fé que a igreja estava clamando por essas pessoas enfermas. É a oração do justo que vale muito em seus efeitos. É a oração da igreja unida. Porque é na união da igreja, na união dos servos do Senhor, que o Senhor libera a bênção. Quer receber vitória do teu problema? Esquece o teu problema e vai orar pelo problema de alguém. Seja uma intercessora pelas vidas. Eu participo da União Evangélica do Hospital. E eu tenho uma senhorinha lá, eu chamo ela até de Tia Maria, ela é da Assembleia de Deus. Eu fico impressionada como aquela mulher tem um chamado de interceder pelas pessoas. O amor que ela tem. Como ela quer. Quando alguém vem pedir oração para ela, ela abraça aquela causa. E ela ora. E eu acho lindinho que ela fala assim: não, papaizinho vai ouvir a minha oração. O meu paizinho vai ouvir o meu clamor. E eu não aceito, pastora Márcia, essa situação. O meu papaizinho vai ouvir o meu clamor e essa situação vai mudar. Meu Deus, ela abraça a causa das pessoas com uma intensidade assim que eu falei: Jesus. Eu vejo muitos pastores por aí não tendo essa intensidade do amor de lutar pela causa de alguém. Chegou um menino no CTQ que levou um choque, caiu, ia amputar o dedo e a situação dele era muito grave, mas eu não aceitei, pastora. Eu não podia entrar naquele lugar. Eu falei: papaizinho, eu não posso entrar nesse lugar. Mas você vai entrar ali e esse jovem não vai perder o dedo. Esse jovem não vai morrer. Ele vai sair daqui bem andando. E eu mandei recadinho para ele, porque eu não podia entrar lá, pastora. E eu fiquei clamando com ele. Eu ia lá para perto daquele CTQ e ficava clamando por ele. E eu vi o rapaz saindo daqui andando. Eu falei: ô, Tia Maria, glória a Deus, hein? Eu falo para ela: queria uma dúzia igual a senhora na minha igreja. Eu queria uma dúzia igual a senhora na minha igreja. Ela ria a beça. É o amor pelas vidas. Eu nunca vi ela parar. Ela me deu até o papel de uma família aqui hoje. Aí ela corre lá na minha sala e pede socorro. Me ajuda, pastor, leva lá para a igreja. Eu nunca vi ela pedindo nada para ela. Irmã, uma senhorinha, você olha assim, ela trabalha no banheiro do hospital, limpando o banheiro do hospital. Mas ela é uma mulher de Deus. Eu fico pensando o tamanho da coroa dela quando chegar lá no céu. E Deus faz as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. A União Evangélica do Hospital, ela foi criada pelos militares. E dos militares, a única que está indo até hoje sou eu. Nunca deixei de ir. Todos os militares, os funcionários do hospital mesmo, pararam de ir na União Evangélica. Mas a obra para, quem vai é o pessoal da empresa contratada da limpeza da Nova Rio todinho. Ontem eu estava glorificando pela vida deles. E, irmãos, e a gente está numa capela que é santo para tudo quanto é lugar. Cada tempo que a gente vê tem um santo novo. Parece que eles ficam tentando botar cada vez mais santo para ver se a gente desiste de fazer o nosso culto lá de meio-dia e meia a 1h. Mas a gente faz, irmãos. E é estratégico. No meio de uma santaiada, um monte de imagem. A gente vai lá. O povo entra lá para ficar. Vai para frente dos santos e começa a orar. Daqui a pouco
pouco o culto começa, aí começa o louvor, daqui a pouco começa a pregar a palavra, eles vão chegando, sentam e começam a ouvir a palavra, e é assim que Deus tem feito. Tu vai questionar? Eu vou brigar com alguém porque botou santo não era para botar, porque não tinha uma imagem na capela, que o objetivo da capela é ser ecumênica, é não ter nada. A acreditação já passou lá e já avisou para o hospital que não pode. E para eles tirarem a acreditação, eles vão ter que tirar tudo aquilo ali. Só que a acreditação não vai para frente, porque se for, vai ter que tirar todas as imagens. Aí, irmão, com imagem ou sem imagem, é bom ter imagem, é bom ser de católico mesmo, que o povo, ontem, segunda-feira, chegou um rapazinho lá, de um 3S novinho, eu nunca vi, é muito difícil, vai muitas senhoras, mas chegou um rapazinho, um terceiro sargento novinho, eu achei até que ele era evangélico, que ele tinha vindo para o culto. Irmãos, ele chegou lá, ele sentou, e ele começou lá, eles têm um terçozinho, né? Começa, né? Eles escolhem uma imagem daquela. Quando eu falo que é muita mesmo, tá? Tem para dar e vender, para dar e escolher. Aí eles escolhem uma lá que deve ser dela. Aí ele começou. Eu falei, meu Deus, esse rapaz é católico e daqueles mesmo assim, sabe? O rapaz sentou lá e aí a gente começou o culto, o nome dele era Prata. Aí a gente começou a cantar, a gente canta, meia hora de culto. A gente canta uns 2 corinhos e em 15 minutos a gente prega. Aí a gente começou a cantar e ele está lá. Aí eu comecei a pregar, eu falei assim, você não quer vir participar do culto com a gente? Ah, tá, vou sim. Tem a mente mais aberta. Aí ele, sim, vou sim. Aí ele sentou lá. Aí eu gosto muito de pegar as palavras que a gente prega aqui mesmo, e eu sempre faço aqui no meu celular resumo das pregações do pastor. Eu preguei sobre a fé e mandei ver, irmão, em 15 minutos parece 2 horas, a gente prega que é uma beleza, em 15 minutos como Deus opera, e o menino começou a comer a palavra. Ô papai, tá sendo bom, né? Aí depois a gente orou, aí ele para mim falou assim, Sub, essa palavra foi tão boa para mim, eu gostei muito. Falei, que bom, meu filho, então venha aos nossos cultos, participa do culto com a gente. Aí ele falou assim, não, eu vou vir sim. Sabe, irmãos, a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar atento. Sabe o que você faz com o teu problema? Dá na mão do Senhor, que Ele vai fazer a obra de Deus, vai servir o Senhor. Tá, entendeu? Tu não está orando? Tu já não fez tudo que você tinha para fazer? Né? Já não atrapalhou bastante o agir de Deus? Então deixa Ele, porque não é operando eu quem impedirá, não. É operando Deus quem impedirá. Não é operando Márcia, não é operando Solange e nem Maria Elisa quem impedirá, não. É operando Deus. Tira teu time de campo e deixa que Deus cuida. Ora somente. O que você tem que fazer? Você tem que orar. E a oração tem um efeito de perdão também. Olha no versículo 15 e 16. O 15 diz assim, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes o quê? Curado. Nós temos que confessar. Mas quando alguém vem e confessa alguma coisa para você, é para você orar, não é para você contar para os outros, não. Isso é muito sério. Confessai uns com os outros. E depois que confessar, o que você tem que fazer? Orar. E continuar orando. Por quê? Porque a oração, ela tem poder para perdoar. A oração devemos pedir perdão pelos pecados e perdoar quem nos ofende. É o que está escrito em Mateus 6, 12, 14 e 15 na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos. Então vamos pensar. Todo
temos dívida com Deus, não temos? Na verdade, a oração do Pai Nosso está falando o quê? Se você quer ter as suas dívidas comigo perdoadas, primeiro você tem que perdoar aquele que está devendo alguma coisa para você. Senão não tem perdão, não. Senão não tem cura, não. Senão não tem liberação para a tua vida, não. Oração do Pai Nosso não é para você ficar repetindo, Pai Nosso, é para você entender que as suas dívidas com Deus ficam pendentes se alguém te magoou, te ofendeu, te chateou e você não libera perdão para ele. Então, antes de pedir perdão a Deus, você tem que perdoar aquele que te ofendeu. E muitas vezes, irmãos, eu vejo pessoas que carregam o ranço do passado, lá de trás, e ele está doente, e ele está enfermo, mas ele não se abre para ter uma cura interior, para liberar perdão. E tem que liberar mesmo, não é, Ale? Tem que liberar, né? Seja o que for. Se você quer um testemunho de liberação de perdão, é só conversar com a Ale, porque olha o que esse homem aí já passou. Eu falei, meu filho, tu é um escolhido mesmo, separado mesmo, hein? Deus tem grande obra na tua vida. Mas tem que perdoar, irmão. Seja lá o que for, tem que perdoar. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, na oração devemos pedir perdão pelos pecados e perdoar quem nos ofende. Tem que liberar perdão. Está doente, está com uma vida assim, vai pensar no que você precisa liberar. Senão a sua continha, o seu saldo devedor, fica lá em cima. E não é legal o saldo devedor ficar lá em cima, não. E no versículo 17, profetiza, 17, 18. Olha só, a nossa palavra tem poder em oração para anunciar a vitória. Sabe o que eu acho interessante nesses dois versículos? Que ele fala assim, Elias era um homem, ele fala o quê? Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele orou. Quando ele orou, e ele falou assim, não chova, enquanto ele não voltou a orar para pedir chuva de volta, não. E quanto tempo foi sem chover? 3 anos e 6 meses. E legal que ele fala assim, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Você acha que Elias era diferente de mim, de você? Você acha que Elias não tinha dia que ficava com medo? Você acha que Elias não tinha dia que ele ficava inseguro? Você acha que não tinha dia que Elias falava assim, tudo tão difícil, Senhor, eu vou desistir. Oh, meu Deus, difícil, Senhor. Agora é essa jeza no meu pé. Vou correr, vou me esconder. Vou me enfiar no buraco da depressão. Vou desistir de tudo, vou parar. A primeira coisa que o diabo coloca na tua cabeça, mas não, boba, não está adiantando, vai orar para quê? É porque é isso que o capeta quer. Presta atenção, quando o capeta falar uma coisa dessa, faça o contrário, tá bom? Seja um revoltado contra o capeta. Fala, tu está falando para me parar de orar? Agora eu vou orar mais. Tu está falando para me parar de jejuar? Agora eu vou jejuar mais. Tu está falando para me parar de servir ao Senhor? Eu vou servir mais. Tu está falando para mim não ir para a igreja? Agora que eu vou ser uma beata de igreja. Eu vou pagar em todos os cultos e ainda vou arrumar mais um jeito de ir para lá todo dia. Agora tem célula, agora ainda tem que ir para a célula na terça, para o culto na quarta. E para a oração na quarta de manhã. E escola de líder, e escola de discípulos, e culto da família. Ai, meu Deus, tomara que esse pastor não arrume mais nada. Isso porque ele trabalha fora. Você sai
dele para ser pastor da presbiteriana. Explicar para ela que ela é nova na igreja, que ele não pode, que ele não é da convenção da presbiteriana. Ah, porque você trabalha e dá conta disso tudo, então vai ser boa mesmo. Vai para lá, ganha bem, glória a Deus. O que você ganha? O que eu ganho é a certeza de que meu nome está escrito no livro da vida. Não tá bom não? Hein, tá bom não? Hein? Já é uma garantia e tanto, né? Oh, vai de primeira classe. A coisa está ficando feia nesse mundo, você já percebeu? A coisa está ficando feia, corta, crente. É a rede debaixo da árvore, a rede de baiana, né? Tá, vocês vão ver. Ó, tá pensando que eu estou brincando, é? O pastor de vocês está sendo... Cuidado qualquer dia, ó, pastor, vai para o presbiteriano. Brincadeira, nós somos apostólicos, né, meu bem? Fazemos a obra por amor. Muito amor mesmo. Irmãos, e o amor tem que aparecer na segunda-feira. Viu, Marcos? Quando é 6 horas da manhã, que a gente está cansado do domingo, e um olha para a cara da outra, e toda segunda-feira, ai meu Deus, estou doida para me aposentar. Não, o som. Vocês querem saber qual é o maior sonho do pastor e da pastora? Não precisar trabalhar na segunda-feira, porque é o dia que o crente está mais cansado. Porque crente trabalha no domingo, né? É o dia que a gente só sonha com isso. Viu? Tem Senhor. Ele então, coitado, está cada vez mais intenso. Principalmente que vai chegando perto da minha aposentadoria. Eu vou ter que trabalhar o sentimental dele no ano que vem, que é o meu último ano trabalhando. Toda quarta-feira na oração. Eu vou arrumar serviço para vocês. Culto de mulheres. Vamos abrir lá em Isaías para a gente encerrar. Isaías 57, versículo 19. 57, 19. Olha só, que versículo lindo. Com o fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto. Diz o Senhor, eu o sararei. Amém? Eu crio os frutos dos seus lábios. Amém? Paz para os que estão perto, paz para os que estão longe. Tem outra versão aí? Qual é a sua versão, meu bem? É a mesma? Almeida? Com o fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto. Diz o Senhor, eu os sararei. A melhor forma de alcançar mudanças é através da oração. Ao invés de tomar atitudes precipitadas, entre no seu quarto e ore, como diz Mateus 6, versículo 6. Entre no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e vai orar. E pede paz. Paz para você, paz para os que estão perto, paz para os que estão longe, que Deus vai sarar e curar a sua terra. E na terra da sua aflição, Deus te dará dupla honra. Ore em frente, continue orando. Essa é a arma espiritual mais poderosa do crente. Não pare de orar. Não melhorou? Continue orando. Não melhorou? Aumenta a dose. Aumenta a dose da oração. Aumenta a dose. Mas não pare de orar.
prosperidade sobre a tua vida e a vida da tua família, porque você e tua família é família bendita do Senhor nessa terra. E a oração vai trazer cura em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a oração muda tudo. Olha aqui, diabo. Não vem com esse papinho para cima de mim, não. Porque é através da oração que tudo vai mudar na minha vida. É através da oração que Deus vai mudar a história da vida do meu filho, no meu casamento, do meu marido. Deus vai mudar essa história na minha vida. Porque operando Ele, quem impedirá? Ninguém. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a ficar em pé. Amém? Você vai colocar esse imã na geladeira e todo dia você vai olhar e vai falar mesmo. Senhor, eu declaro. Fala assim, Senhor, eu declaro que em lugar da vergonha vai haver dupla honra. Em lugar do opróbrio exaltarei a porção dessa terra, porque nessa terra eu possuirei em dobro e eu terei perpétua alegria, porque se eu ouvir a voz do Senhor e obedecer, eu comerei o melhor dessa terra e eu recebo essa palavra no meu coração. Eu não paro de orar, eu vou orar em frente e Deus vai mudar a minha história e eu vou viver um ano de dupla honra em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluias. Oh, recantalabashidere cantalabas. Ire cantalabashidere cantalabas. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Quem recebeu essa palavra no coração nessa noite? Levanta a sua mão. Aleluia. A partir de hoje você não vai mais temer, porque você tem uma arma poderosa na tua mão. A oração e a fé, que é a chave da oração. A oração que muda tudo. Tenha paciência, tenha paciência, tenha paciência, porque aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para terminar. Continue nesse posicionamento, tenha paciência, não fique dando ouvido a pessoas que não têm nada para te edificar. Ouça a palavra de Deus, porque ela sim tem poder. Profetize a palavra de Deus através das suas orações. Ore com a palavra de Deus na tua boca. Profetize a palavra de Deus. Ore cantalabashidere cantarabás. Aqui está, Senhor, os teus servos de mão levantada. Em nome de Jesus, Senhor, coloque sobre a vida deles a unção de serem intercessores, aqueles que oram sem cessar, que orem de madrugada, que orem 3 vezes no dia, que busquem oração, porque a oração tem poder para mudar tudo. Não deixe, Senhor, os teus servos desanimarem, que aqui tenha mulheres e homens de oração. Oh, Deus! Precisamos orar mais, nós oramos pouco. Precisamos ser uma igreja que ore, uma igreja que clame. Deus, levante o povo para orar de madrugada, Pai. Levante o povo para clamar, para orar, para interceder, para vir para a igreja orar, para vir para a igreja clamar e interceder, ó Deus. Desperta a tua igreja, desperta tu que dorme, sai desse sono, sai dessa apostasia, sai dessa fraqueza, em nome de Jesus. Na tua fraqueza brotará uma força como de vulcão. Através dessa luta, Deus vai forjar você a ser uma mulher de oração, uma intercessora, uma atalaia de Deus. Recebe essa unção em nome de Jesus. Deus vai mudar a tua sorte em nome de Jesus. Continue firme.
E você vai viver a dupla honra. Todas as lágrimas que você tem derramado, Deus vai transformar em dias de riso e de alegria. Toda a humilhação que você tem passado, Deus vai transformar em dias de honra. Deus vai te exaltar. Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. E todos verão a diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve. Em nome de Jesus. Vai em paz. Receba essa palavra no teu coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que a sua bondade e a sua misericórdia possa te seguir em todos os teus caminhos. Ore em frente, porque a oração tem poder de mudar tudo. Operando Ele, quem impedirá? Ninguém. Amém?